Na grandiosa mansão dos Jardins, em São Paulo, Antônio Carvalho, um respeitado e influente empresário, leva uma vida marcada pelo sucesso financeiro e pelo vazio emocional. Desde a morte de sua esposa Clara, 5 anos atrás, ele vive em um silêncio profundo, cercado pelas memórias de um amor que parecia eterno. Para Antônio, Clara não era apenas uma esposa, ela era sua âncora e seu lar. E o símbolo desse amor permanece em um colar especial, guardado em uma caixa de veludo no fundo de sua gaveta. Mas em um dia qualquer, um detalhe muda tudo. Antônio desce para o almoço e encontra sua empregada, Elisa, usando o colar que ele guardava com tanto cuidado. O choque o paralisa e seu coração se enche de incredulidade e raiva. Como aquele colar que ele sabia estar guardado poderia estar no pescoço de Elisa? Quem era essa mulher e por que ela tinha aquele objeto tão íntimo? Uma onda de emoções toma conta de Antônio, dando início a um mistério que mudará para sempre a forma como ele vê seu passado e talvez seu futuro. Antes de continuar essa emocionante história, me conta de onde você está assistindo. Vou adorar saber até onde essa história chegou e me sentir mais perto de você. Agora vamos continuar. Antônio Carvalho, um empresário respeitado em São Paulo, sempre foi conhecido por sua força e foco no trabalho. Sua fortuna foi construída ao longo de décadas, com determinação e uma visão de negócios que o colocou entre os maiores da cidade. No entanto, nos últimos 5 anos, desde a morte de Clara, sua amada esposa, Antônio carregava uma tristeza silenciosa. Cada canto da sua imensa mansão nos Jardins lembrava a presença dela, como se Clara ainda estivesse ali em espírito. Entre todas as lembranças, um objeto em especial guardava o valor sentimental mais profundo, um colar que ele próprio escolheu para o aniversário dela. Uma joia que simbolizava um amor eterno e que, desde a sua morte, estava guardada com carinho em uma caixa de veludo. Naquela manhã cinzenta de São Paulo, o tempo refletia o peso que Antônio sentia no coração. Ele estava no escritório, revisando alguns documentos, quando decidiu fazer uma pausa para o almoço. Ao passar pelo longo corredor da casa, algo prendeu sua atenção. Um brilho familiar reluzia no pescoço de Elisa, sua empregada. Ele parou, estupefato, pois imediatamente reconheceu o colar que estava guardado em sua gaveta. Seu coração disparou, e um misto de choque e raiva tomou conta dele. Como Elisa poderia estar usando o colar de Clara? Era uma questão que ele não conseguia entender, e a perplexidade o fez sentir como se estivesse sendo traído por alguém próximo. Sem conseguir disfarçar sua irritação, Antônio se aproximou rapidamente de Elisa, que parecia alheia ao impacto daquele momento. Elisa, onde você conseguiu esse colar? Sua voz soou dura e incisiva, e ele não conseguia esconder a tensão. A empregada, surpreendida pela intensidade do patrão, levou instintivamente a mão ao colar, como se só agora percebesse o quanto ele era importante para ele. O rosto dela ficou pálido, e em seus olhos surgiu uma expressão de apreensão, como se tentasse buscar uma explicação para o que não compreendia completamente. No entanto, Elisa hesitou em responder, o que só aumentou a desconfiança e a indignação de Antônio. Depois de alguns segundos de silêncio, Elisa respondeu com a voz trêmula: "Este colar é uma herança de minha família, senhor. Eu não sabia que ele tinha alguma relação com a senhora Clara." A justificativa dela, no entanto, soava como uma desculpa esfarrapada para Antônio. Ele sabia que aquele colar era único, feito especialmente para Clara, e a ideia de que poderia haver uma coincidência tão grande parecia impossível. Os olhos de Antônio, carregados de raiva e dor, encararam Elisa com uma intensidade que a deixou ainda mais desconfortável. Ele precisava entender o que estava acontecendo e, naquele instante, decidiu que não descansaria até descobrir a verdade.
Ainda tomado por uma mistura de emoções, Antônio se afastou de Elisa e voltou ao escritório, onde tentava, sem sucesso, se concentrar nos documentos que antes ocupavam sua atenção. Mas sua mente insistia em retornar ao colar e ao mistério que ele representava. Ele pegou seu telefone e começou a procurar informações sobre Elisa, determinado a saber tudo sobre sua vida e seu passado. A sensação de que havia algo escondido, algo que ele nunca soubera sobre Clara, o inquietava profundamente. Antônio sentia que precisava desvendar esse mistério, como se a resposta estivesse relacionada ao próprio sentido da vida que ele ainda levava. Passaram-se algumas horas, e a busca de Antônio não lhe trouxe novas informações sobre a vida de Elisa. Ele revirou os registros antigos, buscando por algum documento, alguma pista que pudesse indicar uma relação entre sua falecida esposa e a empregada, mas nada encontrava. Em meio a essa busca frenética, Antônio voltou-se para os álbuns de fotografias que guardava de Clara. Ao folhear as imagens antigas, ele tentava encontrar uma pista, um detalhe que pudesse confirmar ou negar as suspeitas que surgiam em sua mente. Mas por mais que tentasse, não conseguia encontrar nada que ligasse Clara a Elisa. Cansado e frustrado, Antônio se lembrou do passado com Clara. Ela sempre fora uma mulher reservada, discreta, e ele respeitava o espaço que ela pedia. Nunca questionara os segredos dela ou as memórias que guardava em silêncio, pois confiava plenamente no amor que tinham. Mas agora, diante do enigma que o colar representava, ele se perguntava se teria deixado de conhecer aspectos importantes da vida dela. Talvez houvesse um segredo, algo que Clara nunca compartilhara e que agora, mesmo após sua morte, vinha à tona de maneira inesperada. Naquela noite, Antônio mal conseguiu dormir, perturbado pela ideia de que poderia haver uma história oculta em seu passado e no de Clara. As dúvidas o consumiam, e a imagem de Elisa usando o colar parecia se fixar em sua mente como um símbolo de tudo que ele desconhecia. Ele sabia que o destino, de alguma forma, estava tentando lhe mostrar algo, e ele não poderia ignorar essa oportunidade. A questão agora era até onde ele estava disposto a ir para desvendar a verdade e quais segredos poderia descobrir sobre a mulher que ele amou profundamente. Ao amanhecer, Antônio tomou uma decisão. Ele precisava confrontar Elisa novamente e exigir respostas mais claras. Se havia uma ligação entre ela e Clara, ele descobriria, mesmo que isso significasse revirar o passado e enfrentar verdades que talvez preferisse não saber. Preparado para o que poderia vir, ele desceu as escadas com passos firmes, sentindo-se novamente motivado a enfrentar aquele mistério. Sabia que sua vida mudaria para sempre, mas ele estava pronto para encarar as consequências, seja qual fosse o preço. Antônio desceu as escadas com a firmeza de quem não estava disposto a aceitar meias verdades. Encontrou Elisa na cozinha, organizando os utensílios com o olhar distraído, como se a tensão do dia anterior ainda pesasse sobre ela. Ele se aproximou devagar, mas seu semblante era sério e exigia respostas. Sem rodeios, ele a questionou novamente. Preciso que você seja honesta comigo, Elisa. Como você conseguiu aquele colar? O silêncio que se seguiu parecia eterno, e Elisa respirou fundo antes de responder, com os olhos fixos no chão, evitando encarar o patrão. Senhor Antônio, eu entendo o quanto isso é importante para o senhor. Esse colar, eu o encontrei em uma loja de antiguidades, na Praça Benedito Calixto, durante um dos meus passeios de fim de semana. Não imaginei que ele tivesse qualquer ligação com a sua família. Ela parecia sincera, mas a explicação não apaziguava o coração inquieto de Antônio. Ele sabia que era improvável um colar tão único e pessoal estar em uma loja de antiguidades. Aquilo soava como um acaso irreal, e ele estava cada vez mais convencido de que havia algo maior em jogo. A expressão confusa de Elisa parecia revelar que ela também não compreendia o peso de suas palavras.
Antônio a observava em silêncio, tentando decifrar suas intenções e seus sentimentos. O que ele via era uma jovem marcada por um passado difícil, alguém que, apesar da simplicidade, parecia carregar uma história complexa e dolorosa. Ainda assim, ele não conseguia ignorar a angústia que o colar provocava em sua alma. Elisa mantinha o olhar baixo, respeitosa e submissa, mas algo em sua expressão sugeria que ela sabia mais do que estava dizendo. A frustração de Antônio aumentava a cada segundo e ele sentiu a necessidade de buscar mais respostas. Decidido a investigar o passado de Elisa, Antônio contatou um amigo detetive particular. Ele precisava saber quem era realmente aquela mulher e por que um objeto tão íntimo de sua falecida esposa havia surgido em seu pescoço. Ao telefone, ele explicou a situação, dando detalhes minuciosos sobre o colar e a maneira como Elisa o usava. O detetive, profissional e discreto, assegurou que traria todas as informações sobre a vida dela. Os dias seguintes foram tensos e Antônio mal conseguia se concentrar em suas atividades cotidianas. Cada vez que cruzava com Elisa, o mistério parecia se intensificar. Ele observava cada gesto, cada palavra, tentando captar qualquer pista que pudesse elucidar a situação. Enquanto aguardava ansiosamente o retorno do detetive, os pensamentos sobre o colar e sobre Clara o consumiam, e ele sentia como se uma parte oculta de sua própria vida estivesse prestes a ser revelada. Após alguns dias, o detetive finalmente retornou com notícias. Antônio, aflito e ansioso, recebeu o relatório detalhado sobre o passado de Elisa. A princípio, ele leu atentamente, esperando por alguma revelação surpreendente, algo que justificasse sua angústia. O documento mostrava a história de uma jovem que crescera na periferia de São Paulo, criada pela avó em condições de extrema pobreza. Elisa nunca conhecera os pais, e sua vida fora marcada por dificuldades e perdas. No entanto, nenhum detalhe parecia conectá-la diretamente a Clara. Frustrado e decepcionado com a falta de respostas, Antônio começou a questionar sua própria sanidade. Estaria ele se apegando a coincidências sem sentido? Mas, ao mesmo tempo, ele não conseguia ignorar o pressentimento de que havia algo de extraordinário nessa história. Ele voltou a confrontar Elisa, mas dessa vez com um tom mais brando e preocupado. Elisa, você me contou tudo o que sabe? Esse colar é muito mais do que uma joia comum. Ele tem um valor sentimental que você talvez não consiga entender. Elisa o encarou e pela primeira vez parecia entender a profundidade dos sentimentos dele. Com lágrimas nos olhos, ela explicou que, embora o colar fosse uma peça de sua infância, não lembrava detalhes exatos de como ele chegou até ela. Elisa contou que sua avó sempre dizia que a joia era de uma amiga querida, mas nunca revelou o nome ou detalhes dessa pessoa. Antônio, ao ouvir aquilo, sentiu o coração apertado. Seria possível que Clara e a avó de Elisa se conhecessem? A ideia parecia improvável, mas ele sabia que deveria investigar. A partir desse momento, Antônio decidiu seguir uma nova linha de pesquisa, as conexões entre sua falecida esposa e o passado de Elisa. O mistério se aprofundava a cada nova revelação, e ele se via cada vez mais intrigado com a possibilidade de Clara ter mantido segredos que ele jamais imaginara. Ele começou a vasculhar documentos antigos, cartas, álbuns de fotos, buscando qualquer pista que pudesse indicar um elo entre elas. Cada imagem de Clara parecia adquirir um novo significado, como se escondesse algo que ele nunca havia percebido. Ao final daquele dia, Antônio descobriu uma foto antiga em que Clara aparecia ao lado de uma mulher que ele não reconhecia. Na imagem, elas pareciam jovens e felizes, e a mulher usava um colar semelhante ao que agora estava no pescoço de Elisa. Seu coração disparou, e ele sentiu que estava cada vez mais próximo de desvendar o mistério. Porém, antes que pudesse pensar em qualquer coisa, ouviu um som vindo da sala.
Quando se virou, encontrou Elisa ali, observando-o em silêncio, como se pressentisse que ele descobrira algo importante. Antônio não sabia o que dizer. A presença dela ali, naquele momento, tornava tudo ainda mais enigmático. Ele percebeu que, ao confrontá-la novamente, talvez estivesse se aprofundando em um terreno que nunca imaginou explorar. Elisa, com os olhos fixos no dele, parecia pronta para compartilhar algo que jamais dissera antes, mas hesitava, como se as palavras fossem dolorosas demais. Ele aguardou, ansioso, enquanto o silêncio se estendia entre eles, antecipando uma revelação que poderia mudar tudo. Após a descoberta da foto de Clara com uma mulher desconhecida, Antônio sentiu que uma nova porta havia se aberto em sua busca por respostas. O colar de Clara, agora no pescoço de Elisa, parecia ser a chave para desvendar segredos antigos e possivelmente dolorosos. Ele sabia que não poderia deixar essa questão sem resposta. Cada vez mais convencido de que havia uma conexão entre Elisa e sua falecida esposa, ele decidiu prosseguir em sua investigação, desta vez com a ajuda de um conhecido que poderia rastrear o passado com precisão. Antônio foi até a Moca, um bairro tradicional e histórico de São Paulo, onde Clara havia passado parte de sua juventude. Caminhar pelas ruas estreitas e charmosas do bairro fez com que ele se lembrasse dos momentos que ela compartilhara sobre sua infância. Clara sempre falava com carinho da Muca, mas nunca havia mencionado amizades antigas ou laços familiares além dos conhecidos. No entanto, agora ele começava a se perguntar se ela tivera algum motivo para ocultar certas partes de sua história, especialmente porque tudo indicava que o passado dela e de Elisa estavam interligados. Ao encontrar um antigo amigo de Clara, Antônio decidiu abordar o assunto com cautela. Ele mostrou a foto encontrada em seu álbum e o amigo ficou em silêncio, observando a imagem com um olhar reflexivo. Após alguns instantes, ele confirmou que a mulher ao lado de Clara era, de fato, alguém especial. Esse colar tem uma história que poucos conhecem, Antônio. Clara e essa amiga, Ana, eram inseparáveis na juventude, mas algo aconteceu, uma ruptura que as afastou para sempre. Antônio sentiu um arrepio ao ouvir o nome. Poderia essa Ana ser a avó de Elisa? A revelação fez Antônio voltar para casa com o coração pesado e a mente cheia de perguntas. Ele chamou Elisa para uma nova conversa e decidiu compartilhar o que descobrira até então. Elisa, encontrei essa foto e descobri que Clara tinha uma amiga chamada Ana, que poderia ser sua avó. Você já ouviu esse nome em sua família? Elisa ficou visivelmente emocionada e uma lágrima solitária desceu pelo seu rosto enquanto ela assentia. Sim, ela conhecia o nome Ana e de fato era o nome de sua avó. Com a confirmação de Elisa, as peças começavam a se encaixar, mas também surgiam novas questões. Por que Clara e Ana teriam se afastado? O que havia acontecido para romper a amizade delas? Antônio sabia que não poderia parar por ali. Ele sentia que a verdade estava próxima, mas que também envolvia traumas e feridas do passado. Ele pediu para Elisa contar tudo o que sabia sobre Ana, sua avó, e a relação que ela tinha com o colar. Elisa explicou que Ana sempre foi uma mulher muito reservada, mas que dizia a ela que aquele colar tinha sido um presente especial de uma amiga. Enquanto ouvia, Antônio percebeu que o colar, que ele pensava ser um símbolo exclusivo de seu amor com Clara, possuía uma história ainda mais profunda, uma que envolvia laços de amizade e mistérios do passado. Ele questionou se em algum momento Clara e Ana haviam compartilhado segredos que ele jamais poderia imaginar. Elisa, emocionada, explicou que desde criança sentia que sua avó escondia algo doloroso, mas nunca tivera coragem de perguntar. Agora, contudo, ela se via obrigada a encarar a verdade. Os dias que se seguiram foram de tensão e expectativa. Antônio e Elisa, embora de gerações e realidades distintas, sentiam-se unidos pela necessidade de entender o passado de suas respectivas famílias.
A busca pela verdade os aproximava e, aos poucos, surgia entre eles uma conexão profunda. Elisa começou a ver Antônio não apenas como um patrão, mas como alguém que compartilhava uma dor semelhante. E Antônio passou a enxergar Elisa como um elo com o amor de sua vida. Enquanto as investigações continuavam, Antônio recebeu uma ligação do amigo detetive, que trouxera novas informações. Ele descobrira que Ana e Clara tinham se afastado após uma grande briga, causada por um segredo que Clara guardava com afinco. Esse segredo estava ligado a uma escolha difícil, uma que afetara diretamente o futuro das duas. A revelação deixava claro que o passado das duas mulheres era entrelaçado por algo profundo e possivelmente doloroso. Mas o detetive ainda não tinha todos os detalhes. Antônio decidiu que a única forma de avançar seria encontrar alguém que tivesse conhecido Clara e Ana mais de perto. Alguém que pudesse lançar luz sobre a razão do rompimento. Ele foi novamente até a Muca, desta vez para visitar uma antiga vizinha das duas. Ao conversar com a idosa, ele descobriu que, no passado, Clara e Ana tinham feito uma promessa uma à outra, de que, acontecesse o que acontecesse, elas sempre cuidariam uma da outra. No entanto, a promessa fora quebrada e as duas seguiram caminhos opostos. O que teria levado Clara a romper algo tão profundo? Ao final daquele dia, Antônio e Elisa encontraram-se novamente na cozinha da mansão. Ambos estavam exaustos, mas sentiam que estavam cada vez mais próximos de desvendar a verdade. Antônio olhou para Elisa com um misto de carinho e tristeza, como se pudesse ver em seus olhos o reflexo de Clara. Ele sabia que o próximo passo traria respostas definitivas, mas também poderia trazer à tona memórias dolorosas que preferiam deixar no passado. O silêncio entre eles era carregado de emoção e, enquanto Elisa se preparava para sair, Antônio a deteve, segurando suavemente sua mão. Elisa, não importa o que descobrirmos, saiba que você sempre terá um lugar aqui. Essas palavras, vindas de alguém tão reservado, tocaram profundamente Elisa, que respondeu com um leve sorriso e um aceno. Ambos sabiam que, a partir daquele momento, o que estava em jogo não era apenas um mistério, mas também a reconstrução de algo que ambos tinham perdido. Após a conversa com Elisa e as novas descobertas sobre Clara e Ana, Antônio sentia que estava cada vez mais próximo de entender o mistério que envolvia o passado. No entanto, a sensação de que algo sombrio estava por vir não o deixava em paz. Ele começou a observar detalhes que antes passavam despercebidos, a se lembrar de conversas e pequenos gestos de Clara que, naquele momento, pareciam carregar significados ocultos. O peso de anos de confiança e amor era agora desafiado por dúvidas e questões que, embora dolorosas, precisavam ser respondidas. Em uma noite de insônia, Antônio decidiu revirar os pertences antigos de Clara, guardados em uma sala esquecida da casa. Ele abriu caixas empoeiradas, repletas de fotos, cartas e objetos que ele havia evitado mexer desde a morte dela. Entre os papéis, encontrou uma carta endereçada a uma amiga próxima. O conteúdo o fez estremecer. Na carta, Clara mencionava um segredo sobre uma irmã de alma, uma amiga de juventude a quem prometera lealdade, mas a quem havia traído por uma razão que ela dizia ser maior que qualquer amizade. Antônio sentiu o coração apertar ao imaginar o que poderia ter feito Clara quebrar a promessa com alguém tão importante. Ao ler a carta, a expressão irmã de alma ecoou na mente de Antônio. E ele imediatamente pensou em Ana. A profundidade do vínculo entre Clara e sua amiga parecia ir além de uma amizade comum. Decidido a ir até o fim, Antônio procurou o detetive mais uma vez e o orientou a investigar os últimos registros de Ana. Precisava saber como aquela mulher tinha vivido seus últimos anos e se havia algo que pudesse explicar a ruptura entre elas. Enquanto esperava por respostas, Antônio sentia-se cada vez mais inquieto.
O mistério parecia maior do que ele poderia imaginar, e agora ele temia o que poderia descobrir. Poucos dias depois, o detetive trouxe novas informações. Segundo ele, Ana havia passado seus últimos anos em um abrigo para idosos em São Paulo, e entre os poucos pertences deixados, havia cartas antigas, algumas das quais mencionavam Clara. Antônio sentiu um frio percorrer seu corpo ao ouvir isso, pois embora ansiasse por respostas, temia as consequências que elas poderiam trazer. Ele sabia que cada descoberta abria uma nova ferida, e mesmo assim estava determinado a desvendar o segredo entre Clara e Ana, independentemente do impacto que isso tivesse sobre ele e sobre Elisa. Antônio e Elisa decidiram visitar o abrigo juntos, movidos por um desejo de finalmente entender a história que os unia. Chegando ao local, foram recebidos por uma cuidadora que lhes mostrou os pertences deixados por Ana. Entre fotos e cartas, encontraram um diário antigo, onde Ana registrava suas memórias mais íntimas. Antônio sentiu-se hesitante em ler o diário, mas Elisa, ao ver as palavras escritas pela avó, encorajou-o, pois sabia que ali estavam as respostas que tanto procuravam. As páginas do diário revelavam uma história cheia de dor, amor e sacrifício. Ana escrevia sobre a juventude ao lado de Clara, sobre os sonhos e planos que ambas tinham para o futuro. Havia, no entanto, uma passagem que chamou a atenção de Antônio. Ana mencionava um segredo que as duas compartilhavam, algo que afetava diretamente a vida de ambas. No diário, Ana descrevia como, em um momento de extrema dificuldade, fora obrigada a deixar uma criança sob os cuidados de Clara. A descoberta caiu como uma bomba para Antônio e Elisa, pois indicava que havia uma criança envolvida no passado das duas mulheres. Enquanto continuavam a leitura, uma revelação surpreendente emergiu. Clara havia aceitado cuidar da filha de Ana temporariamente, mas, por razões desconhecidas, jamais devolveu a menina. Esse evento se tornou a raiz de uma briga amarga entre as duas, resultando no rompimento da amizade. Ana escreveu sobre a dor de perder sua filha e sobre a mágoa que carregava por Clara ter traído sua confiança. Antônio e Elisa ficaram em choque, incapazes de processar totalmente o impacto dessa descoberta. Poderia ser Elisa a filha de Ana? A possibilidade era ao mesmo tempo aterradora e emocionante. Tomados pela dúvida e pela emoção, Antônio e Elisa decidiram continuar a busca por mais evidências. Procuraram registros antigos, certidões e qualquer documento que pudesse confirmar a ligação entre Clara, Ana e Elisa. Cada nova descoberta parecia consolidar a suspeita de que Elisa era, de fato, filha de Ana e que Clara a havia criado como sua, mas mantendo esse segredo até o fim. A dor de Antônio era palpável. Ele não sabia como lidar com o fato de que Clara, sua amada esposa, havia guardado um segredo tão profundo. Ao voltar para casa, Antônio mal conseguia olhar para Elisa, que também estava profundamente abalada. Ambos compreendiam que suas vidas haviam mudado para sempre. Elisa, que crescera sem saber de sua verdadeira mãe, agora lidava com a dor de descobrir que fora separada de Ana e criada sob o silêncio de Clara. Já Antônio sentia-se traído, mas também cheio de compaixão por Clara, entendendo que ela tomara uma decisão dolorosa. Eles precisariam de tempo para assimilar toda a verdade, mas sabiam que esse processo seria inevitável. Nos dias seguintes, Antônio e Elisa mantiveram-se distantes, cada um processando as emoções à sua maneira. No entanto, ambos sabiam que a jornada ainda não estava completa. Havia uma última peça faltando nesse quebra-cabeça, o motivo pelo qual Clara jamais revelou a verdade. Antônio decidiu confrontar esse mistério de frente, mas sabia que precisaria do apoio de Elisa para encarar as verdades dolorosas que ainda estavam por vir. A dor do passado ecoava no presente, e a relação deles era agora um reflexo das escolhas e sacrifícios que Clara e Ana
haviam feito. Após a descoberta devastadora sobre a origem de Elisa e o segredo guardado por Clara e Ana, Antônio e Elisa estavam prestes a confrontar uma nova realidade. A suspeita de que Elisa era, na verdade, filha de Ana, cuidada por Clara em segredo, os abalara profundamente. Mas, em meio à dor e à confusão, uma certeza crescia entre eles. Precisavam esclarecer todos os detalhes para entender os motivos por trás das decisões de Clara. Antônio, determinado, decidiu procurar mais evidências que pudessem confirmar essa ligação e, quem sabe, trazer algum tipo de paz ao coração de Elisa. Certo dia, enquanto organizava antigos documentos deixados por Clara, Antônio encontrou uma carta com o selo de um orfanato. A carta estava marcada com uma data próxima ao período em que Clara e Ana se desentenderam. Ele sentiu o coração acelerar, pois pressentia que ali poderia estar a chave para entender o segredo que Clara guardara com tanto afinco. Ao abrir a carta, percebeu que se tratava de um documento formal de adoção, mas o nome da criança estava coberto por uma mancha de tinta. Antônio sabia que precisava encontrar o orfanato mencionado para confirmar a identidade da criança. Elisa, ao saber da carta, decidiu acompanhar Antônio na visita ao orfanato. Ambos sentiam que esse era o passo final para desvendar toda a verdade sobre o passado de Clara e Ana. Ao chegarem, foram recebidos por uma funcionária que, após ouvir suas explicações, os levou até a sala de registros. Antônio e Elisa estavam tensos, pois sabiam que o que descobrissem ali poderia mudar para sempre suas vidas. A funcionária trouxe um arquivo antigo e, ao abrir o documento, confirmou o que eles mais temiam. O nome de Elisa estava registrado na lista de adoção daquele ano. A confirmação caiu como uma bomba para Elisa, que mal conseguia conter as lágrimas. Ela agora sabia com certeza que Clara a havia adotado em segredo, talvez por compaixão à amiga Ana, ou talvez por outros motivos que ainda precisavam ser desvendados. Antônio, por sua vez, estava dividido entre a dor de descobrir que Clara mantivera um segredo tão profundo e a compaixão pela decisão que ela tomara. A complexidade da situação o fazia questionar os próprios valores e refletir sobre o quanto realmente conhecia Clara. Enquanto processavam a descoberta, a funcionária do orfanato mencionou um detalhe que chamou a atenção de Antônio. Ela disse que Clara havia visitado o orfanato diversas vezes antes de finalizar a adoção e que durante uma das visitas mencionara a intenção de se afastar de Ana para evitar conflitos. Aquilo sugeria que Clara não apenas assumira o cuidado de Elisa, mas também fizera um sacrifício ao romper com Ana, talvez para preservar a paz entre elas. Antônio sentiu o peso dessa revelação e compreendeu o quão complexa fora a situação para sua esposa. Ao saírem do orfanato, Elisa se sentia devastada, mas ao mesmo tempo grata por finalmente entender as circunstâncias de sua criação. Ela sabia que tanto Ana quanto Clara tinham feito sacrifícios e a nova perspectiva a fazia enxergar ambas de uma maneira diferente. Antônio, percebendo a dor dela, tentou confortá-la, mas sabia que só o tempo poderia curar as feridas que aquela descoberta havia aberto. Elisa precisava processar não apenas a perda de sua mãe biológica, mas também o fato de que a mulher que a criara havia tomado decisões difíceis para protegê-la. Nos dias que se seguiram, Antônio e Elisa passaram a conversar mais abertamente sobre seus sentimentos e sobre o impacto que a descoberta tivera em suas vidas. Ambos sabiam que estavam conectados de uma maneira que jamais imaginariam, e essa conexão os fazia sentir uma espécie de família, mesmo que suas origens fossem marcadas por segredos e escolhas dolorosas. Antônio se viu cada vez mais responsável por apoiar Elisa nesse processo de aceitação e cura, enquanto também tentava lidar com as próprias questões sobre seu relacionamento com Clara. Para completar a investigação,
Antônio decidiu revisitar o diário de Ana, onde ela mencionava que o colar dado a Clara era, na verdade, um símbolo de confiança e amor. Ao ler essa passagem, Antônio sentiu um misto de arrependimento e admiração por Clara. Ele percebeu que sua esposa aceitara o colar como um sinal de compromisso com Ana, mas que o usara para carregar consigo a memória de uma amizade profunda, mesmo após o rompimento. Isso fez com que Antônio entendesse a dimensão do sacrifício e do amor que Clara tivera por aquelas duas mulheres. Em um momento de introspecção, Antônio começou a compreender que o verdadeiro segredo de Clara não era sobre traição ou mentiras, mas sobre um amor que desafiava as convenções. Ela assumira a maternidade de Elisa como uma missão de vida. E isso fez com que Antônio passasse a admirar sua falecida esposa ainda mais. Ele sabia que precisava compartilhar essa descoberta com Elisa, para que ela também pudesse sentir o amor de Clara em cada decisão tomada, mesmo que houvesse dor no processo. Ao final daquele dia, Antônio e Elisa se encontraram no jardim da mansão, onde o silêncio parecia trazer um alívio para os pensamentos e emoções de ambos. Antônio olhou para Elisa com um misto de carinho e respeito e decidiu compartilhar suas conclusões sobre Clara. Ele explicou que o colar era mais do que uma joia. Era um símbolo de uma promessa e um testemunho de um amor que desafiara o tempo e as circunstâncias. Elisa, emocionada, compreendeu que a vida que tivera com Clara fora um presente e que agora precisava honrar esse amor. A conversa entre eles trouxe uma sensação de paz, mas ambos sabiam que ainda precisavam de tempo para assimilar tudo. A reviravolta em suas vidas os deixara mais fortes, mas também mais conscientes das complexidades do amor e da família. Antônio e Elisa decidiram que, a partir daquele momento, carregariam o legado de Clara e Ana em suas memórias, vivendo cada dia com a certeza de que o amor verdadeiro exige sacrifícios e compreensão. E ao se despedirem naquela noite, sentiam que uma nova jornada estava começando para ambos. Após a série de revelações sobre o passado, Antônio e Elisa passaram por dias de reflexão profunda. A verdade sobre suas origens e os segredos que Clara guardara começaram a trazer à tona emoções que ambos precisavam enfrentar. Para Elisa, descobrir que Clara a criara em segredo, sacrificando uma amizade tão importante com Ana, era algo que exigia tempo para ser processado. Já Antônio, dividido entre a dor de um segredo escondido e a compreensão do sacrifício de sua esposa, tentava encontrar uma forma de reconfortar Elisa, enquanto também buscava sentido em sua própria dor. Numa tarde silenciosa, Antônio decidiu conversar com Elisa no jardim da mansão, um espaço que sempre trouxera paz a ambos. Ele sabia que aquele momento era crucial para que ambos pudessem expressar os sentimentos represados desde as descobertas. Ao se sentarem juntos, Antônio iniciou a conversa com um tom suave, querendo demonstrar apoio e compreensão. Elisa, eu sei que as descobertas dos últimos dias foram difíceis para você. Só quero que saiba que estou aqui e que, para mim, você sempre será parte desta casa. Não importa o que o passado tenha revelado. Elisa, emocionada, agradeceu pela compreensão de Antônio, mas explicou que precisava de tempo para entender tudo o que estava sentindo. Ela confessou que, embora sentisse gratidão por Clara, também sentia uma ponta de tristeza e confusão. Eu cresci pensando que minha vida não tinha tantas camadas, que minha história era simples. Agora, descobrir que fui adotada em segredo, que minha avó e minha mãe de criação sacrificaram tanto por mim, é difícil assimilar tudo de uma vez, disse Elisa, com os olhos marejados. Aquelas palavras tocaram profundamente Antônio, que compreendia perfeitamente o peso das emoções de Elisa. Ele a observava com um olhar compassivo, percebendo o quão importante era aquele momento de vulnerabilidade para ambos. Ao mesmo tempo, ele refletia sobre o quanto Clara havia sido uma mulher forte e resiliente,
capaz de manter um segredo tão profundo em nome do amor. Esse entendimento fazia Antônio sentir-se cada vez mais conectado ao legado que Clara deixara e à responsabilidade de cuidar de Elisa, como Clara fizera durante toda a vida. Enquanto conversavam, Antônio decidiu compartilhar algumas lembranças especiais de Clara, com a intenção de ajudar Elisa a ver o lado humano e amoroso dela. Ele contou histórias de como Clara sempre fora uma mulher de caráter firme, mas com um coração enorme. Ela sempre ajudava quem podia, mesmo sem que ninguém soubesse. Clara foi muito mais do que uma esposa amorosa. Ela era alguém que queria o bem dos outros. E talvez, por isso, tenha feito o que fez por você. Elisa ouviu atentamente, deixando que cada palavra de Antônio a ajudasse a enxergar Clara sob uma nova perspectiva. Em meio a essa troca sincera, ambos se emocionaram ao perceber o impacto profundo que Clara havia tido em suas vidas. Elisa começou a entender que, apesar dos segredos, Clara a amara verdadeiramente e que o sacrifício que fizera para protegê-la era uma prova desse amor. Ela decidiu então que honraria essa memória, lembrando-se de Clara como alguém que fizera o possível para lhe dar uma vida digna. Essa decisão trouxe a Elisa um alívio que ela não sentia há muito tempo, como se finalmente estivesse aceitando o passado que tanto a angustiava. Nos dias seguintes, Antônio e Elisa passaram a compartilhar memórias de Clara, relembrando momentos e pequenos gestos que agora pareciam ter um novo significado. Cada lembrança fortalecia o vínculo entre eles e permitia que ambos entendessem o papel de Clara em suas vidas de maneira mais completa. Para Antônio, cada história contada era uma forma de redescobrir o amor que ainda sentia por Clara. Enquanto para Elisa, era uma forma de construir um laço com sua mãe de criação, aceitando-a com todas as imperfeições e segredos. Ao longo desse processo de compartilhamento, Antônio percebeu que estava aprendendo a ver Elisa como mais do que uma empregada. Ele a via agora como parte de sua própria família. Esse sentimento de proximidade o fazia refletir sobre o futuro e sobre como poderia oferecer a ela uma vida melhor. Em um gesto inesperado, Antônio propôs que Elisa assumisse uma posição de confiança em seus negócios, como forma de agradecimento e também de apoio. Ele sabia que essa seria uma maneira de ajudá-la a construir uma nova fase de vida, enquanto ambos aprendiam a lidar com o passado. Elisa, surpresa e emocionada com a proposta, aceitou com gratidão, mas também com um sentimento de responsabilidade. Ela sabia que aquela oportunidade era uma forma de reconhecimento do amor que Clara havia lhe dado e do vínculo que ela e Antônio construíram ao longo daquela jornada de descobertas. Decidida a honrar esse presente, Elisa prometeu a si mesma que daria o melhor de si como forma de retribuir tudo o que recebera. Esse compromisso marcou o início de uma nova etapa para ambos, e a certeza de que Clara, de alguma forma, aprovaria essa união, os trouxe uma paz silenciosa. Ao final do dia, enquanto caminhavam pelo jardim, Antônio e Elisa perceberam que, apesar de todas as dores e conflitos, haviam encontrado uma nova forma de família. O passado, com todos os seus segredos, agora era uma ponte que os conectava, e não mais uma barreira. Sabiam que, mesmo que o futuro fosse incerto, estavam dispostos a enfrentá-lo juntos. A conversa entre eles foi interrompida apenas pelo cair da noite, que trouxe consigo a promessa de um recomeço marcado pela compreensão, pelo amor e pelo perdão. Os dias que se seguiram trouxeram uma nova sensação de paz para Antônio e Elisa, embora o peso das revelações ainda estivesse presente. Ambos se dedicaram a um processo de aceitação, cada um enfrentando suas próprias emoções. Antônio, com o passar do tempo, percebeu que seu amor por Clara não havia se perdido. Pelo contrário, ele a admirava mais do que nunca, pela força e pela coragem que tivera ao cuidar de Elisa em segredo.
Para ele, essa compreensão trouxe uma espécie de cura, como se finalmente pudesse deixar o passado descansar em paz. Elisa, por outro lado, iniciou um processo de reconciliação consigo mesma e com a memória de Clara. Ao entender que fora criada com amor e cuidado, mesmo em meio a tantos sacrifícios, ela começou a ver Clara como uma mãe de verdade, uma figura que, embora imperfeita, dedicara sua vida para dar a ela um futuro melhor. Essa aceitação trouxe a Elisa um novo senso de identidade, permitindo que ela enxergasse seu passado com mais serenidade e gratidão. Num gesto simbólico, Antônio e Elisa decidiram visitar o cemitério onde Clara e Ana estavam enterradas. A caminhada até lá foi silenciosa, mas ambos sentiam a importância daquele momento. Estavam prontos para honrar a memória das duas mulheres que, com todas as dificuldades e escolhas difíceis, haviam moldado a vida de ambos. Ao chegarem, depositaram flores em cada um dos túmulos e, em silêncio, cada um fez uma prece de agradecimento, um pedido de perdão e uma promessa de seguir em frente. De volta à mansão, Antônio e Elisa começaram a organizar os pertences de Clara e Ana, guardados por anos e esquecidos nas profundezas da casa. Entre os objetos, encontraram cartas e pequenos presentes que haviam sido trocados entre as duas mulheres ao longo da vida. Cada objeto parecia contar uma história. Cada carta carregava palavras de amor, de amizade e de desentendimentos que agora faziam mais sentido do que nunca. A jornada de organização se tornou para ambos uma forma de se despedir e de aceitar o passado. Durante essa organização, Antônio encontrou um antigo retrato de Clara e Ana juntas, ambas sorrindo e com o colar pendurado no pescoço de Ana. O retrato trouxe um sorriso emocionado ao rosto de Antônio e de Elisa. Eles perceberam que, apesar das dificuldades, a amizade entre Clara e Ana foi marcada por momentos de verdadeira alegria e companheirismo. O colar, agora nas mãos de Elisa, passava a ter um significado renovado. Ele não representava apenas um segredo, mas também a herança de um amor incondicional entre duas mulheres que desafiaram o destino. Ao longo desse processo, Antônio e Elisa começaram a criar novas memórias juntos. Ele ensinou a ela aspectos dos negócios, dividindo com ela a experiência que acumulou ao longo dos anos. Elisa, por sua vez, trouxe uma nova energia à rotina de Antônio, fazendo com que ele se sentisse revigorado e motivado a continuar sua jornada. Juntos, formaram uma parceria que transcendeu os papéis de patrão e empregada, criando um elo familiar baseado no respeito, na confiança e na compreensão mútua. O vínculo que criaram os tornou mais resilientes, mais preparados para enfrentar o futuro. Sabiam que as cicatrizes do passado nunca desapareceriam completamente, mas aprenderam que elas poderiam ser vistas como símbolos de força e superação. Antônio e Elisa se tornaram uma espécie de porto seguro um para o outro, um suporte emocional que lhes permitia enfrentar os desafios do presente sem medo, sabendo que estavam lado a lado em qualquer situação. Numa tarde, enquanto caminhavam juntos pela cidade, Antônio levou Elisa até o bairro onde Clara e Ana cresceram. Ele queria mostrar a ela o lugar onde as histórias das duas começaram, onde tudo havia sido mais simples, mas também mais sincero. Ao percorrerem as ruas da Muca, ambos sentiram uma conexão com o passado que os preenchia de orgulho e respeito. Era como se pudessem sentir a presença das duas mulheres ao redor, observando e abençoando aquele momento de reconciliação e cura. Ao final do passeio, Antônio propôs a Elisa que mantivessem vivo o legado de Clara e Ana. Juntos, decidiram criar um memorial simbólico em homenagem a elas, um pequeno jardim no quintal da mansão, onde pudessem plantar flores em memória das duas. Esse jardim se tornaria um lugar de paz e recordação, um espaço onde poderiam se reconectar com as histórias e as lições que as duas mulheres lhes deixaram.
O jardim também se tornaria um símbolo de perdão e renascimento para ambos. Com o passar do tempo, o jardim floresceu, e Antônio e Elisa encontraram nele um espaço de refúgio e de reflexão. Eles sabiam que sempre que precisassem, poderiam ir até ali para se lembrar das dificuldades que enfrentaram e das superações que viveram. A dor inicial que o colar de Clara representava foi, aos poucos, transformada em gratidão e serenidade. Elisa sentia que, de alguma forma, estava completa, conectada às suas raízes e pronta para construir uma nova história. Ao final do dia, enquanto observavam as primeiras flores desabrocharem no jardim, Antônio e Elisa trocaram um sorriso de cumplicidade. Sabiam que, apesar dos segredos, das mágoas e das dores, haviam encontrado um novo significado para a palavra família. A jornada que compartilharam os transformou e os uniu de maneira inesperada, e ambos estavam prontos para enfrentar o futuro com coragem e esperança, cientes de que o passado os fortalecera para o que viesse. Com o passar dos meses, Antônio e Elisa aprenderam a viver com as memórias e lições deixadas por Clara e Ana. O jardim que haviam construído em homenagem às duas mulheres florescia a cada estação e se tornara um símbolo de superação, aceitação e paz. Cada vez que olhavam para ele, Antônio e Elisa sentiam a presença de Clara e Ana, como se ambas estivessem ali, abençoando a união inesperada que brotou das verdades reveladas. Aquela jornada cheia de reviravoltas e dores os unira profundamente. E eles agora estavam prontos para seguir em frente, construindo novas histórias. A relação entre Antônio e Elisa se transformou em algo além de um simples vínculo de patrão e empregada. Com o tempo, ambos passaram a se ver como uma verdadeira família, unida não por laços de sangue, mas pelas circunstâncias que os levaram a descobrir juntos a verdade sobre o passado. Essa proximidade os ajudou a enfrentar as próprias cicatrizes, e eles se apoiaram mutuamente no processo de cura. Antônio, antes fechado e preso ao luto, passou a encontrar em Elisa uma fonte de consolo e esperança. Elisa, por sua vez, sentiu-se acolhida e compreendida, reconhecendo que Antônio agora era sua família. Numa tarde de primavera, enquanto cuidavam do jardim juntos, Antônio percebeu o quanto Elisa havia crescido e se fortalecido ao longo daquela jornada. A cada flor que plantavam, ele sentia que estavam, de alguma forma, dando continuidade ao legado de Clara e Ana, transformando dor e sacrifício em um espaço de vida e beleza. O jardim se tornou um lugar de paz e reflexão, onde ambos podiam se lembrar das lições do passado e das mulheres que, com suas escolhas, moldaram o presente que viviam. Antônio passou a ver naquele jardim um símbolo da força e resiliência de Clara, enquanto Elisa sentia que ali poderia sempre se reconectar com as raízes que nunca conheceu. Ao longo dos meses, Antônio e Elisa continuaram a compartilhar memórias de Clara e Ana, relembrando momentos e pequenos detalhes que agora tinham um novo significado. Cada conversa os aproximava ainda mais, reforçando o vínculo entre eles. Antônio também contou histórias sobre sua juventude, suas lutas e suas conquistas, como uma forma de permitir que Elisa o conhecesse melhor. Ambos perceberam que, apesar das diferenças de idade e experiências, tinham muito em comum. Uma vontade genuína de superar o passado e criar algo significativo para o futuro. Com o tempo, Antônio começou a ensinar Elisa sobre os negócios da família, oferecendo a ela oportunidades de aprendizado e crescimento. Elisa, sempre dedicada e empenhada, absorvia cada ensinamento com entusiasmo, determinada a honrar a confiança que Antônio depositava nela. A decisão de compartilhar o conhecimento era, para Antônio, uma maneira de dar a Elisa a chance de construir um futuro sólido e independente. Ele queria que ela tivesse uma vida plena, com as oportunidades que Clara desejaria para ela. Num dia especial, enquanto observavam o pôr do sol no jardim,
Antônio e Elisa fizeram uma promessa silenciosa um ao outro, de que cuidariam daquele espaço e da memória de Clara e Ana, mantendo vivo o legado de amor e sacrifício que as unira. Esse momento trouxe uma sensação de paz e de propósito, como se ambos finalmente tivessem encontrado o lugar ao qual pertenciam. Elisa, ao lado de Antônio, sentiu-se completamente acolhida e segura, sabendo que ele estaria ao seu lado sempre que precisasse. Ao final de uma tarde ensolarada, Antônio e Elisa decidiram que plantariam uma nova árvore no jardim, em homenagem às duas mulheres. Escolheram uma muda de ipê amarelo, símbolo de resistência e beleza, que floresceria todos os anos, lembrando-os do ciclo da vida e do poder da renovação. Juntos, plantaram a árvore e, em silêncio, fizeram uma oração em homenagem a Clara e Ana. Para ambos, aquele ato representava a conclusão de uma jornada de superação e o início de uma nova fase em suas vidas. Ao voltarem para a mansão, com a luz da noite já cobrindo o jardim, Antônio e Elisa trocaram um olhar de cumplicidade e gratidão. Sabiam que a jornada que compartilharam não fora fácil, mas que cada descoberta e cada superação os havia fortalecido. Eles estavam prontos para o futuro, conscientes de que, enquanto cuidassem do jardim e mantivessem as lembranças vivas, Clara e Ana continuariam a fazer parte de suas vidas. O jardim tornou-se, com o tempo, um lugar de renovação. A cada primavera, as flores desabrochavam com mais vigor, refletindo a resiliência e a beleza do amor e do sacrifício que unira aquelas vidas. Antônio e Elisa seguiam em frente, honrando o legado das mulheres que os ligaram e que, de alguma forma, continuavam a guiá-los. Ao final de cada dia, ao observar o ipê florescendo, eles se sentiam gratos por terem transformado as cicatrizes do passado em um espaço de paz e esperança.